O que é extrema-direita? O que defende a extrema-direita? Como age na Europa e nos Estados Unidos? E no Brasil, existe extrema-direita? É sobre extrema-direita que falaremos neste vídeo. O fenômeno político da extrema-direita não é algo novo. O auge desse movimento político ocorreu com o fascismo italiano de Benito Mussolini e o nazismo alemão liderado por Adolf Hitler, que culminou na Segunda Guerra Mundial. Com a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra, por mais de meio século, a extrema-direita esteve silenciada. No entanto, desde a crise do sistema capitalista em 2008, na Europa e posteriormente na América Latina e nos Estados Unidos, a extrema-direita voltou a ecoar nas ruas, nas mídias sociais e, sobretudo, na política institucional, nos parlamentos e mesmo no poder executivo de alguns países. Os movimentos políticos de extrema-direita, seja os do passado ou os da atualidade, ainda que com diferenças peculiares de um continente para o outro ou de um país para o outro, guardam características comuns. Essas organizações políticas são identificadas por suas posições racistas, xenófobas, misóginas, reacionárias, conservadoras, fundamentalistas, nacionalistas, anticomunistas e antiglobalização, ou antiglobalismo, como chamam os extremistas. O chamado globalismo é um dos elementos que justifica para a extrema-direita suas narrativas em torno de teorias conspiratórias. Segundo o atual ministro das Relações Exteriores do Brasil, em uma postagem de seu blog pessoal, globalismo é a configuração atual do marxismo, da qual o Brasil e o mundo precisam se libertar. É a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Do ponto de vista teórico, essa afirmação é uma bobagem. Não existe marxismo cultural. Contudo, para a extrema-direita, essa é uma estratégia política que tem dado certo, que tem aglutinado força social. E no caso brasileiro tem sido responsável, se não contribuído, para que o atual governo federal, desde o início do seu mandato, em 2019, mantenha índice de aprovação acima de 30%. Na Europa, os movimentos de extrema-direita se concentram em torno de partidos políticos. De acordo com o sociólogo Michel Louvi, a atual extrema-direita europeia é muito diversa. O que eles têm em comum, segundo o estudioso, é o nacionalismo chauvinista. E em cada país, essa extrema-direita tem características próprias. Em muitos casos, Europa, Estados Unidos, Índia, o inimigo, ou seja, o bode expiatório, são os muçulmanos ou os imigrantes. Em alguns países muçulmanos, por exemplo, são as minorias religiosas, os cristãos, os judeus, enfim. Em alguns casos, o nacionalismo e o racismo prevalecem. Em outros, o fundamentalismo religioso ou o ódio pela esquerda ao feminismo e aos homossexuais. Porém, como afirma Louvi, comum a todos estes está o autoritarismo, o nacionalismo, o fundamentalismo e a intolerância religiosa. E, sobretudo, a violência policial militar como única forma de resposta aos problemas sociais. Os Estados Unidos têm um histórico de movimento de extrema-direita que remota à Guerra Civil Americana, ocorrida entre os anos de 1861 a 1865, também conhecida como Guerra de Secessão. A contenda opôs os estados do Sul, latifundiários, aristocráticos e defensores da escravidão, aos estados do Norte, industrializados e liberais. A guerra, vencida pelos estados liberais do Sul, acirrou a já existente segregação racial naquele país, contribuindo para o surgimento de um dos mais antigos movimentos racistas e de extrema-direita do mundo, a Ku Klux Klan, formada por racistas defensores da supremacia branca. Se o movimento da extrema-direita é antigo nos Estados Unidos, nos últimos anos ele foi revigorado. A partir da vitória eleitoral de Donald Trump para a presença dos Estados Unidos em 2016, como se sabe, Donald Trump, seguidor das novas tendências extremistas, como a promoção de fake news, de combate aos direitos humanos, a negação da ciência,
as narrativas sobre o que chamam de globalismo e teoria conspiratória, essa extrema-direita estadunidense foi revigorada durante esse período e tornou-se uma ameaça interna e real à própria democracia daquele país. Essa ameaça chegou a seu ponto máximo, ao menos até o momento, no dia 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio, que é o Congresso Nacional dos Estados Unidos, por extremistas de direita, insuflados por um discurso de Trump, no qual continuava a se negar a aceitar sua derrota para a eleição à presidência dos Estados Unidos em 2020. Dentre os invasores do Capitólio, velhos grupos extremistas como a Ku Klux Klan e outros novos, como o QAnon. Esse grupo extremista talvez seja a melhor representação do conteúdo político da atual onda de extrema-direita, não só nos Estados Unidos. Em reportagem do jornal O País, segundo o jornalista Sérgio Fanjul, o QAnon tem por base uma teoria conspiratória, a qual defende que por baixo do estado visível há um estado profundo, e que esse estado exerce o poder longe dos olhos do cidadão. Os membros desse estado profundo, segundo eles, são adoradores de Satanás, e entre suas maldades costumam manter redes de pedofilia e beber sangue de crianças. É uma conspiração que envolve membros do Partido Democrata dos Estados Unidos, como Hillary Clinton ou Barack Obama, astros de Hollywood como Tom Hanks, bilionários como Bill Gates e George Soros, e até o Papa Francisco. Mas segundo eles, há um salvador que vai destruir esse estado profundo e romper com essas arbitrariedades. Esse salvador é Donald Trump. Bem, é difícil crer que para uma narrativa como esta possa ter adeptos, mas tem e estão a oferecer perigo à democracia nos Estados Unidos. O grupo é considerado pelo FBI como um grupo terrorista. No Brasil, os movimentos de extrema-direita ressurgiram em 2013 durante as manifestações de junho daquele ano. Ganharam força durante o golpe de Estado de 2016 que destituiu a presidenta Dilma Rousseff e tem se fortalecido desde a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro à presidência da República em 2018. Segundo a cientista social Esther Solano, professora da Universidade Federal de São Paulo, no Brasil, a extrema-direita combate os movimentos identitários, o conhecimento científico, utiliza-se de fake news, da exploração do senso comum e das narrativas da antipolítica. Agora, some-se a isto o anticomunismo, o antipetismo, o conservadorismo e o fundamentalismo religioso das igrejas evangélicas e de grupos católicos neopentecostais, a isto também o discurso de ódio contra a corrupção e temos a base ideológica do bolsonarismo. Mas sobre o bolsonarismo, a partir do conceito de antipolítica, desenvolvido pelo cientista político austríaco Andreas Schedler, falaremos noutra oportunidade.